Glória a Deus. Mateus, capítulo 25. Hoje a gente vai cear. E eu acho interessante a gente falar sobre essa palavra. Versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Amém? Depois eu leio mais um pouquinho. Aqui, Jesus, ele evangelizava contando muita história. E as histórias, elas fixam na nossa mente. Talvez muitos aqui não vão lembrar da mensagem ou algum pedaço da mensagem. Talvez só se você quiser anotar. Mas eu tenho certeza que muitos aqui vão lembrar da história da Coca-Cola. Da Coca. Que eu fui humilhado com a Coca. Por quê, pastor? Porque a gente às vezes é marcado por alguma história. Quem me entende aí, diga amém. Amém? Glória a Deus. Diminui um pouco esse ar-condicionado aí, para mim. Isso. Pode desligar aquele ar lá, ó. Pode desligar ele. Deixa só esses aqui. Tá bom. Acho que tá bom. Tá muito frio aqui na frente, gente? Tá um pouco? Desliga aquele lá, ó. Aquele lá. Porque esse aqui vem pra mim. Esse aqui vem pra mim. Aí. Aquele ali tá ligado? Tá, né? É, legal. Deixa assim. Amém. É interessante. Se a gente não ligar o ar, nenhum ar, a gente sente calor. Porque aqui é tudo fechado. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. E a gente é marcado, por isso que Jesus contava muitas parábolas. Quer dizer, parábolas são histórias. Era uma maneira que Jesus encontrava de fazer com que aquelas pessoas da sua época e até hoje entendesse na prática o que ele estava dizendo. Por isso que ele contou a história da dracma perdida, do rico e o Lázaro, né? Enfim, e todas essas histórias, as 10 virgens, mas como algo real. A história era a maneira que ele encontrava de fazer com que as pessoas entendessem melhor. Mas não é uma história mentirosa. Quem está me entendendo aí? Ele contava as histórias para que as pessoas compreendessem o que ele estava ensinando. Deu para entender agora? Alguém me entende aí? Diga amém. Então aqui não é uma história fictícia ou vamos dizer mentirosa. Talvez uma história realmente, mas mentirosa não é. Ele estava falando algo real, mas ele procurou uma maneira deles ali que estavam com ele ali entender, e a gente também entender o que ele tinha para falar acerca do reino de Deus, do que estava por vir. E por isso ele começa a contar aqui a parábola das 10 virgens. Quer dizer, a história das 10 virgens. A história das 10 virgens. E aí ele vai começar a falar acerca do quê? Das coisas relacionadas ao reino de Deus, da sua vinda, do arrebatamento da igreja, do encontro da igreja com ele nos céus. E isso é real. Em Apocalipse não é parábola, está escrito de maneira real. Em Daniel ele já profetizou de maneira real. Em Isaías de maneira real. Só que Jesus, para contar essas mesmas histórias verídicas, esses mesmos ensinamentos, ele procurava um caminho de uma história. E essa história aqui, ela é poderosa, porque realmente é o que vai acontecer e tem acontecido com a igreja. Amém? Eu fiz questão de você entender isso, porque eu quero sempre aqui fazer da melhor maneira possível. Você nunca viu aqui eu pregando e falando palavras rebuscadas
e nem falando como um teólogo aqui, e nem de palavras difíceis. Por quê, pastor? Porque eu quero que você saia dessa porta aqui, daqui a pouco quando acabar, e vá para sua casa, ou para o seu trabalho mais tarde, e amanhã, na segunda e na terça, você aplique na sua vida o que eu estou te ensinando aqui. Porque de que adianta você achar muito bonito o que eu estou falando, né? Ficar arrepiado, sentir a presença de Deus, ai que legal, mas amanhã, na hora da vida, da guerra, desculpa, da guerra que é essa vida, você não saber lidar com as situações. Porque fala a verdade, a vida é uma guerra, é ou não é? Ah, pastor, a vida bate doído. Agora, com Jesus é diferente. Porque mesmo essa vida batendo doída na gente, com Jesus, Ele é o nosso escape. Ele é, como diz as Escrituras, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É no dia difícil, é na hora difícil. Por mais que um amigo, um líder aqui da igreja te abrace, te abençoe, te dê uma palavra, mas o Senhor de fato é o teu socorro bem presente. A Bíblia diz que Ele é a tua fortaleza. É Ele que te fortalece, né? Ele diz que debaixo das asas do Senhor, eu e você estamos seguros. Se passar, e vou te ensinar mais uma coisa. Às vezes a gente diz assim: poxa, Deus me prometeu uma coisa. Ele usou um profeta, a pregação do pastor, ele falou comigo, sei lá, eu tenho visto isso com os meus olhos, pela fé, e parece que não está acontecendo, ou parece que Deus a promessa não vai se cumprir. Por quê? Porque Ele precisa falar comigo, Ele precisa estar comigo, eu preciso ver isso ser realizado. E muitas vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu estou passando um processo para chegar na promessa, e parece que Deus não está comigo. Mas aí é que está. Deus está mais nos processos do que quando você chega na promessa. Ele está mais nos processos do que propriamente quando chega na vitória. Por quê? Ele disse assim, ó: se andar pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Porque ele vai estar contigo. Pelas águas, elas não vão te submergir. Por quê? Porque Ele vai estar contigo. Os dias maus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar seguro. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Porque Ele está comigo. É ou não é? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego entrou naquela fornalha, o Senhor não livrou eles antes. O Senhor nem apareceu para eles. O Senhor nem agradeceu, nem garantiu nada a eles. Mas a posição de fé deles mudou a história deles. Por quê? Quando o rei se irou contra eles porque eles não se dobraram, o que a Bíblia diz? Que eles falaram para aquele rei mau, que não temia ao nosso Deus e ao Deus deles, que é o mesmo Deus. Ele disse assim, ó: a gente crê que o Senhor vai livrar a gente da fornalha. Mas se o Senhor não livrar da fornalha, não tem problema. Por quê? Eles disseram para aquele rei: nós vamos continuar firme na nossa fé. E qual era a fé deles? A gente não vai adorar essa estátua que o Senhor construiu, porque a nossa fé está no nosso Deus. A gente não vai se dobrar, porque a nossa fé está no nosso Deus. Ah, mas eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. Não tem problema. Porque como nós já falamos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram para aquele rei: se o Senhor livrar, beleza. Se não livrar, a gente vai continuar na nossa fé. Então Deus estava olhando para eles. Eu estou arrepiado aqui, amém, gente? Essa é a fé. Eu quero que você saia aqui amanhã, segunda, terça, quarta. Meu irmão, Deus está comigo na fornalha, Deus está comigo no dia mau. Ainda que aconteça isso ou aquilo, eu vou viver o milagre que o Senhor tem para mim. Essa é a fé. E aí, pastor, qual foi o desfecho da história?
Aí, para quem não lembra, para quem não sabe, eu vou te falar. Eles entraram na fornalha 7 vezes aquecida. A Bíblia diz que o soldado que colocou os 3, porque essa era a sentença para quem não adorasse ao Deus daquele rei, a estátua, ir para a fornalha e morrer ali queimado. E o rei ficou irado contra eles, porque eles não se dobraram. Você quer ver o diabo ficar irado com você? Você não se dobrar ao pecado, não se dobrar esse mundo, não se dobrar a alguma oferta do diabo, você não se dobrar, você permanecer firme com Deus. O texto diz que o rei ficou irado com os 3, a ponto de dizer assim: agora aquece 7 vezes mais. O que era quente, aquece mais. Fala a verdade, com a gente não é assim? Às vezes a gente está no meio de um problema, no meio de uma situação, aí você fala assim: não falta acontecer mais, chega, agora não vai acontecer mais nada, piora. Muitas vezes Deus permite para quê? Para testar a fé da gente, para ver se a gente vai se dobrar. E o que Deus está dizendo para você, meu irmão? Não se dobre à preguiça. Preguiça muitas vezes até de vir para a igreja, uma preguiça espiritual. Não se dobre as oferendas desse mundo, não se dobre a esse mundo, não se dobre aos conselhos errados, não se dobre aos seus sentimentos, aos desejos do seu coração, que muitas vezes são desejos errados, que não tem a ver com a palavra de Deus. Porque afinal de contas, como eu disse no domingo passado, o coração do homem, da mulher também, é enganoso, né? Cuidado com as vozes que você ouve. E a Bíblia diz que o soldado que foi colocar os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Senhor, amigo de Daniel, que servia ao Senhor também, fielmente. O mesmo Daniel que depois, que na mesmo contexto, foi jogado na cova dos leões, e os leões fizeram jejum, porque o Senhor era com Daniel. Meu irmão, o leão, o diabo, ele pode estar ao seu redor, rugindo, como diz a palavra, como um leão, buscando você, ou a quem ele possa tragar. Meu irmão, mas ao redor de você tem o anjo do Senhor, tem a promessa do Senhor, tem a palavra do Senhor. Ele pode rugir tentando te parar, tentando fazer com que você desista. Ele pode se levantar. Olha, você pode de fato estar vivendo um dia mau, ou dias maus, dias ruins, mas se você permanecer firme, meu irmão, você vai sair vivo dessa fornalha ou dessa cova, e o leão vai fazer jejum com você. O diabo não vai poder te tocar. E o soldado foi queimado só de ir na porta. A Bíblia diz que ele morreu na hora, aquele vapor. Mas os 3 entraram, e a Bíblia diz, e a história vai dizer que nem um fio de cabelo se queimou. Eu não sei como que aqueles 3 entraram, a maneira que eles entraram, a mente deles. Porque muitas vezes, fala a verdade, a gente fala, mas o diabo logo em seguida, ele diz assim, ó, aqui, tem certeza? Acho que não, hein? Porque o diabo, ele entra com a dúvida. Por isso que a Bíblia diz que a dúvida é inimigo da fé. Tiago, né? Ali em Tiago está escrito que a dúvida é como a onda do mar, né? E a nossa fé não pode ter nada a ver com isso. Vai e volta e não chega em lugar nenhum. A gente precisa ter uma fé, uma certeza. E eu não sei como é que aqueles 3 de fato chegaram ali de frente, porque eu imagino eles falando com aquela fé, com aquela altivez, como a gente fala muitas vezes, né? Deus é comigo, mano. Mas na hora do vamos ver, na hora do desafio, não é? Parece que Deus se afasta, né? E o diabo senta do teu lado e diz, e aí, ó, agora eu quero ver. Tu não falou que tem fé e você tem que se manter? Hã? Porque senão o diabo, fala a verdade, a sugestão do diabo muitas vezes é forte. Ele vem na mente da gente, ó, não é?
E ele deprime, ele coloca para baixo. Mas aqui você vai se levantar porque o Senhor é contigo, amém? Você não vai aceitar mais as sugestões. Eu não sei como eles chegaram na porta ali, mas eu acho que quando eles viram, não que eles quisessem a morte do soldado, mas quem sabe talvez eles, pô, a gente está bem aqui. Caramba, meu irmão. E eles entraram lá. E Deus, em silêncio. Deus não entrou antes. Deus não falou com eles antes. Mas quando eles entraram na fornalha aquecida 7 vezes mais, eles não estavam sozinhos. O próprio rei, ele olha de fora e vê a fornalha, ele diz assim: ora, não foram 3 que entraram na fornalha? Eu estou vendo um quarto homem, e ele tem uma forma de um tipo de Deus, que o rei ele não entendia. Mas ele viu o quarto homem como alguém diferente dos outros 3 que a gente sabe que é o Senhor. Então talvez ele não te livra antes da fornalha, mas ele por algum motivo espera a gente entrar na fornalha. Na fornalha mais quente. Para quê, pastor? Estou arrepiado aqui. Para ele dizer assim, eu sou Deus na sua vida. A gente quer ser livrado antes. É muito confortável, ou não é? Mas ele permite, não. Vai. Afinal de contas, você disse que tem fé. Vambora. Então eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor, Ele está contigo nessa fornalha. E a Bíblia diz que os 3 saíram ilesos. E aquele rei se converteu. Ele faz um decreto e ele diz que não há Deus como Deus dos 3. Porque ele viu o livramento. Quem sabe Deus está preparando a sua vida justamente para dizer para você assim, apesar de você achar que eu te abandonei, mas no momento mais difícil da tua fornalha, eu mostrei que eu sou com você. Está na fornalha? Vai estar ainda? O Senhor está contigo. Está passando pelas águas profundas, parece que vai se afogar. Está escrito que Ele vai estar com você. O fogo não vai te queimar. Pastor, o senhor não tem ideia. Mas há uma garantia do Senhor, que debaixo das asas dele você vai estar seguro. Amém? E aí, Jesus, ele por um zelo com a gente, em querer que a gente viva aquilo que Ele tem pra gente, né? Ele conta essa história e Ele começa a ensinar da importância da gente estar como os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque de alguma maneira tinha azeite na botija deles. Eles estavam com a presença de Deus. De alguma maneira, o salmista, quando disse lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Ele estava dizendo assim, eu tenho azeite na minha botija. Eu tenho a presença de Deus, que é o que simboliza esse óleo. E o Senhor vai estar comigo por onde eu andar. E aí, Jesus começa dizendo, então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas lâmpadas, suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. O noivo é Jesus, amém, gente? 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo na vasilha. Amém? Então, existem 2 grupos aqui nessa história. 2 grupos. Amém? Um grupo de mulheres sensatas que tinham um óleo que simboliza o Espírito Santo nos dias de hoje.
para manter aquele fogo aceso da lamparina. Quem é mais antigo lembra, quem não é, eu vou te mostrar e te ensinar. Antigamente não tinha essas luzes que nós usamos. E eu morei com a minha avó há muitos anos, o pessoal sabe disso aí quando eu era garoto. E tinha as lamparinas que tinham querosene dentro, óleo. Tinha um pavio. Enquanto tinha aquele combustível ali, a lamparina ficava acesa e sujava as paredes todas. Mas quando aquele líquido, aquele óleo, aquele combustível acabava, a lamparina apagava, aquele pavio apagava. Então Jesus está usando uma história da época dele. Não tinha luz elétrica, mas as pessoas usavam lamparinas, lâmpadas, que na verdade eram lamparinas, e elas precisavam de óleo. E ele conta, e ele fala, 5 mulheres, 5 eram prudentes. Quais eram as prudentes? A que tinha óleo nas suas vasilhas. Por quê? Porque quando tem um óleo, tem a presença de Deus. Fala a verdade. Aí Jesus está ensinando aqui, esse fogo vai permanecer aceso. Não tem como esse fogo que vem de Deus, essa unção, esse óleo que vem de Deus, permanecer na vida de alguém que não tem um relacionamento com Jesus. Não tem como. Por isso que eu sempre falo que o diabo, o mal, ele trabalha não só fazendo a gente pecar, mas ele trabalha com entretenimento pra gente. Ele faz a gente se ocupar muitas vezes e de coisas lícitas, certas, não erradas. Para quê? Para que você possa dizer assim, mas isso não tem problema. Afinal de contas é um trabalho. Eu não estou pecando nisso. Mas ele te afasta com o trabalho um dia, mas o outro dia. Eu não estou dizendo para você não trabalhar. Eu quero que você me entenda. Afinal de contas você é inteligente. Ele vai te ocupando, ou de alguma maneira te entretendo, com o entretenimento aí que você talvez goste. E aos pouquinhos ele vai te afastando da igreja, da leitura da palavra, de ouvir um louvor. E quando menos você espera, aquele óleo que você estava sempre no nível ou num bom nível para manter a chama acesa, o óleo vai acabando e você não percebe. Porque afinal de contas a lamparina não é igual um carro que tem um ponteiro escrito ali digital dizendo, o combustível está acabando. E as lamparinas daquela época, até da época da minha avó, não eram transparentes, o líquido não se via, ainda tem essa. E pensa comigo, você bem ocupado, depois eu vejo se tem óleo. Depois eu vejo se tem óleo. Depois eu vejo se tem óleo. Tá bom, não, eu tô trabalhando aqui. Eu tô fazendo isso. Deus entende, eu tenho conta para pagar. Não, isso aqui é só vendo uns rios aqui, mas o dia todo. Não estou dizendo que é pecado, que eu também vejo. Não, mas é só isso aqui, é só aquilo. Não, é só essa amizade, é só essa conversa no WhatsApp. E ele vai ali, minando a sua fé. Como Jesus trouxe, como na época dele, eu estou trazendo para a nossa época aqui. Talvez a gente está sendo imprudente. E isso eu não estou falando nem de alguém que está fazendo com que acabe o óleo para apagar a lamparina, alguém que está no pecado ou vivendo no pecado, porque ainda tem esse grupo ainda. Eu estou falando só das coisas sutis e sorrateiras que o mal vai muitas vezes trabalhando. Puxa vida. Por isso que eu comecei o culto aqui de manhã. Eu falei assim, não, já há muito tempo a gente tinha vontade, Deus deu a direção, não? Falei, amor, vamos ajudar as pessoas a tampar as brechas delas, pelo menos no domingo. Porque se ela não puder vir à noite, ela vai poder vir de manhã. Porque até em um horário no domingo, o diabo pode dizer assim, não vai.
é perigoso à noite. E realmente é, eu não estou dizendo que não é. Você não tem ideia dos artifícios que o mal, ele vai trabalhando. Afinal de contas é longe. Afinal de contas, entendeu? Não vai, o pastor vai falar de dízimo, de oferta, você vai gastar dinheiro. E ele vai falando. Ah, mas você e vai. E aí, pastor? Hã? Ele arruma um passeio justamente. Cuidado, que agora ele pode arrumar um passeio durante alguns domingos ou um trabalho extra de manhã e de noite. Tem que começar um culto à tarde. Porque eu sei como é que funciona. E você vai sendo ali levado por aqueles dias e sem perceber, o fogo está queimando, certo? E o óleo está diminuindo. A presença de Deus. Hã? Você está me entendendo? E Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante, né? E ele diz aqui, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ele vai dizer aqui, ó, pegaram suas lâmpadas, suas lamparinas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Olha a diferença. Já reparou que eu já preguei isso várias vezes, mas a gente não não prestou atenção nesse detalhe. As imprudentes não tinham óleo na lamparina, mas as prudentes tinham na lamparina e nas vasilhas extras. Nas vasilhas, nas extras. As prudentes são as pessoas que de fato querem estar como? Abastecido pela presença de Deus. Então ela não quer estar só com a lamparina com óleo mantendo acesa. Ela está preocupada em manter aceso continuamente. Por quê? Quando a lamparina estiver acabando ali o óleo, eu tenho mais para colocar. E como que você vai ter esse óleo? Vindo à igreja? Fazendo suas devocionais em casa? Fazendo suas orações em casa? Ouvindo um bom louvor? Talvez participando de um GC, conversando com alguém da igreja, ouvindo uma boa mensagem do pastor Rogério. Amanhã você pega lá e ouve essa mensagem de novo durante a semana. É bom, porque tem muita coisa que fica despercebido. Você, caramba, eu estava lá. Puxa, Deus está falando diferente comigo aqui. Vai se alimentando. Entende? Então seja o prudente. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Olha o grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Você vê que elas dormiram. Por quê? O noivo estava demorando. Quantas vezes você já ouviu assim? Ah, Jesus não voltou até agora. Ele não vai voltar mais. Está demorando, o noivo está demorando. E quantos hoje estão dormindo? Aqui dormiu de dormir. Mas quantos estão dormindo no sono da indolência? No sono da distração? E estão dizendo assim, dá tempo, ele não voltou até hoje. Deixa eu ficar sem azeite. Quando me der vontade, eu encho a minha vasilha. Quando der, eu vou. Então Jesus está falando aqui de lamparina, mas como se ele estivesse no século 21, que a gente está? Como se ele estivesse nos nossos tempos. A mesma coisa. Palavra muito atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quem me entende aí? O noivo demorou e chegou. Demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens, quer dizer, as noivas, né? Acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes:
Dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas se apagaram, né? Estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Alguém pode olhar e pode dizer assim: poxa, mas elas tiveram a oportunidade de ajudar as outras e não ajudaram. Mas as 10 tiveram o mesmo tempo de oportunidade. As 5 prudentes e as 5 insensatas tiveram o mesmo tempo. Você que está me vendo e você que está me vendo em casa. Aqui em casa, você tem o mesmo tempo que o meu. Eu tenho o mesmo tempo que você. O dia tem 24 horas para todo mundo. O ano tem 365 dias. O mês tem 30 dias, 31 dias. A semana 7 dias. A gente tem o mesmo tempo. Naquele grande dia, no dia do arrebatamento, não tenta correr e ir no irmão, no irmão B, deixa eu falar com o pastor, falar com fulano, que ele vai me dar óleo, trazendo para você entender, meu irmão. Você teve o mesmo tempo que eu. O que Jesus está dizendo aqui? Como no tempo de Noé, diz que a arca demorou 100 anos, talvez um pouco mais, para ser construída. E Paulo, se eu não me engano, na carta aos Colossenses, se eu não me engano, não lembro agora, mas ele diz que Deus, na época de Noé, ele esperou pacientemente para que aquelas pessoas se convertessem. E elas não se converteram. Elas tiveram tempo suficiente para colocar azeite. E como Deus faz tudo com propósito, ele escolheu Noé com o coração voltado para ele, mas um agricultor que não tinha nada a ver com construção de barco, ou de navio, ou de nada. Tipo, demora bastante, você não sabe de nada. Eu vou te dar as medidas e tal. Imagina quantas madeiras ele deve ter errado, serrado errado, feito errado. E Deus faz tudo, né? Ele vai conduzindo a gente. Às vezes tem coisa que não aconteceu na sua vida ainda, que Deus está te preparando, querendo te levar para o caminho dele, e ele está fazendo até com que a sua caminhada seja um pouco mais longa, para te colocar onde ele quer, mas você ainda não entendeu isso. Ele está te dando tempo e você está jogando fora. Amém? Dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Jesus, né? No dia do arrebatamento, no dia dele buscar a igreja, as virgens que estavam preparadas, eu ia falar só os preparados, diga amém. Não sei, mas a partir de hoje você vai ser alguém preparado ou preparada, amém? A mensagem é para isso, amém, gente? Estou falando que ninguém é melhor do que ninguém, não. Deus está dando oportunidade para mim, inclusive, para todos nós aqui, amém? Então não jogue fora essa oportunidade. Às vezes aqui, tem alguém aqui com pressa de ir embora. Tudo bem, você tem seus afazeres, mas se tivesse em qualquer outro lugar, não estava entediado nem entediada. Cuidado que o diabo, até essa situação de entediar, é o diabo. Às vezes as coisas mais fúteis que não vão te levar a nada, você tem uma paciência de Jó, como dizem por aí. Mas para ouvir alguma coisa que vai te levar aonde Deus quer te levar, uma mensagem, você, tá pensando no almoço. Relaxa, Deus está cuidando de tudo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada, como a arca de Noé. Depois que Noé, a família e os animais entraram, a porta foi fechada por Deus pelo lado de fora. Porque Jesus também compara o dilúvio com a volta dele, tá? Em outro texto. Mais tarde chegaram também outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Aí foi tarde demais. Ele, porém, respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem. Olha o final de Jesus aqui, ó. O último verso.
dessa parábola, dessa história. Aí ele finaliza dizendo, o próprio Jesus Cristo, ele diz, portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E antes aqui ele diz para elas que elas tentaram entrar depois, né? Conseguiram óleo na correria. Não, agora a gente está com óleo, agora a lâmpada está acesa, agora a gente pode entrar. Abre a porta, abre a porta. Ele, não abre não, que eu não conheço vocês. Pastor, parece uma coisa dura para elas não terem óleo para manter o pavio da lamparina acesa. Elas não tiveram relacionamento com Jesus enquanto viveram nessa terra. Então Jesus não mentiu para elas, pelo contrário, ele afirmou uma coisa que era real. Eu nem conheço vocês, porque você só conhece alguém quando você se relaciona. Eu não vou abrir a porta, eu conheço essas aqui. Porque se elas tinham óleo, inclusive nas vasilhas extra é porque elas tinham um relacionamento comigo. O que Deus está te chamando nessa manhã? Tenha um relacionamento com Ele, para que você possa conhecer Ele de fato, e para que Ele possa te conhecer de fato. Como diz por aí, a gente só conhece alguém como quando come 1 quilo de sal, né? Porque aos pouquinhos vai temperando a comida, no dia após dia você vai conhecendo aquela pessoa melhor. Meu irmão, por isso Jesus está dizendo, eu não conheço vocês. E de fato ele não conhecia. E o que Deus está chamando eu e você? Para que Ele possa te conhecer e você possa conhecer Ele. Tenha um relacionamento com Ele. E como eu tenho um relacionamento com Ele? Eu já falei aqui várias vezes hoje. Orando, lendo a Bíblia, ouvindo uma boa mensagem, colocando a Bíblia para falar. Hoje em dia a tecnologia está aí. Enquanto você está lavando a louça, ou está trabalhando no seu trabalho, consertando um carro, no seu trabalho, na sua oficina, sei lá onde, bota lá a Bíblia para falar lá. Vai no Novo Testamento, é melhor de você compreender. E vai ouvindo, estou te dando a dica. Ouve uma boa mensagem, faz a sua oração, faz a sua devocional, vem para a igreja, vai para o GC, caminha com alguém que está firme, vai se fortalecendo na fé. Enche essa lamparina de azeite e enche essas vasilhas extras aí, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, você não seja pego de surpresa. Aí vai ser tarde demais. E aí você vai dizer, Senhor, mas eu cantava a música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara as minhas feridas. Mas ao mesmo tempo depois estava mudando a estação do rádio lá, ou do aplicativo lá, e ouvindo só Jesus na causa. Não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. Até quando vocês vão cochear dois pensamentos? Para de ouvir aquelas músicas mundanas que não te levam a nada. Por isso que você está frio, está fria. Não tem azeite aí. Entende? Eu sei que falta muito para eu buscar a Deus com muita fé não, mas eu acho que eu posso buscar mais a Deus. Estou aqui dizendo que eu sou que busca a Deus. Eu creio, eu penso que eu posso buscar mais. Eu estou buscando, mas eu posso buscar mais a Deus. E eu não tenho vergonha de falar isso. Mas uma coisa eu sei, vocês viram aqui, na hora que eu orei aqui de manhã, a moça, eu falei, gente, fica tranquilo. Eu não tô na patifaria não. O diabo vai ter que sair, o mal vai ter que sair. Ele vai ser sujeito a Jesus, ao nome de Jesus. Eu vou falar e vai embora e tal, e essa pessoa vai ser abençoada, pronto, e acabou. Por quê? Eu não sei se eu tenho muita vasilha extra, mas eu estou lutando aí. Pelo menos a lamparina está acesa. E eu que não me cuide só para ver se ela não se apaga. É pastor. O diabo vem com mais força em cima de mim, porque ele sabe que através da minha vida muitas vidas podem ser abençoadas e se tornarem pessoas iguais a mim, né? Assim, em relação ao ministério, e até maior. E eu não vejo problema nisso. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que Deus vai usar de maneira poderosa. E qual o problema nisso? Quem me entende aí?